Antes de começar essa conversa, eu queria propor uma reflexão rápida. Quem são as pessoas que sustentam o funcionamento silencioso do mundo? Muitas vezes são mulheres. Mulheres que cuidam da casa, da família, do trabalho, da equipe, da empresa. Mulheres que organizam, resolvem, sustentam. Mas quem cuida dessas mulheres? Foi dessa pergunta que nasceu o podcast e videocast Cuidar de Quem Cuida, um espaço para falar sobre liderança, responsabilidade social, saúde emocional e as escolhas que fazemos todos os dias. Tem muita gente que associa cuidado à fragilidade, mas na prática, quem cuida sustenta, mantém, organiza e faz tudo continuar funcionando. Esse podcast nasce para falar disso, de mulheres que cuidam de famílias, de empresas, de pessoas e que muitas vezes se esquecem de si mesmas. O cuidar de quem cuida é um espaço de conversa segura, é orientação, consciência e responsabilidade. E para abrir essa série, eu estou aqui com uma mulher que vive isso no dia a dia, como empresária, como líder e como alguém que acredita que cuidar também é uma forma de liderar. Luciana Salles, seja muito bem-vinda ao Estúdio Comunicafé e a esta série de podcasts que vai contribuir e muito no dia a dia dessas mulheres. Estou muito feliz de estar aqui e poder abordar um tema que hoje é essencial para todas as mulheres. Luciana, antes da gente falar, da empresa, da causa ou de responsabilidade social, quem é a Luciana quando não está no papel de líder? A Luciana é uma pessoa muito agitada, que está ligada sempre no 550. Não é nem do 220. Já em outro patamar. E que hoje busca uma jornada de autoconhecimento e que busca o equilíbrio entre a mente Sim. E o corpo. Durante a tua trajetória na tua empresa como mulher empresária, líder, mãe também, o que você aprendeu sobre pessoas? Eu aprendi que é a parte mais difícil de liderar e de atuar como empreendedor. Porque lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes, propósitos diferentes, é realmente desafiador. Então, se você me perguntar qual a parte que você acha mais difícil empreender, eu vou te falar que, sem sombra de dúvidas, é a gestão de pessoas. Eu imagino. Lidar com pessoas realmente não é uma tarefa fácil, mas por trás disso sempre tem alguém liderando, Sempre existe pessoas à frente disso. Muitas mulheres seguem ali trabalhando, liderando, entregando, mesmo vivendo muitas vezes situações difíceis e algumas até invisíveis. Quando você escuta isso, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que essa invisibilidade ela é muito real. Muitas vezes a gente não faz nem ideia do que aquela pessoa, aquela mulher está passando. E a vida dela é completamente impactada e ela tem que se despir desse processo que ela passa para ir para o trabalho. Então, eu acho que essa parte ela é muito sensível e desafiadora. Você acha que as empresas ainda enxergam o cuidado como algo ali secundário? Eu acredito que sim. Porque eu tenho essa preocupação e muitas vezes eu me pego passando por cima de algumas questões que precisavam ser tratadas de forma mais delicada e que pelo dia a dia, pela rotina, pelas demandas, pela necessidade, a gente acaba deixando para depois. Sim. E o que são demandas necessárias. E aí vem agora a NR01,
Sim, a partir de maio, para tornar isso mais visível, eu acredito. Porque por mais que as empresas tenham algum tipo de cuidado, isso não é registrado, isso não é tido como uma rotina, e a NR1 vem para tornar isso rotina. sim. Qual foi o momento que você percebeu ali que responsabilidade social não era ali um extra, vamos dizer assim? Eu acredito que desde o início É, eu né? tive isso muito presente. E hoje, por exemplo, eu lidero em torno de 70 pessoas e são 70 famílias. Sim, Então não tem como você deixar a sua responsabilidade para depois. A sua realidade ela é muito pungente, né? Então sim. eu creio que não é uma opção você ter essa responsabilidade. É uma obrigação. Exatamente, é uma obrigação de todas as empresas, né? De todos os líderes, com certeza. Quando a gente fala em responsabilidade social, muita gente pensa ali em grandes ações, grandes campanhas, né? Fazer grandes coisas. Mas na prática, o que que isso significa para você? Não adianta você ter uma ação pontual, eventualmente. É melhor você ter pequenas ações diariamente. Sim. Hoje, cuidar das pessoas que trabalham com você é uma responsabilidade social ou é uma gestão? É um conjunto dos dois. Sim. Porque você não pode deixar a parte social, mas ao mesmo tempo você tem uma obrigação do CNPJ. Sim. Então é um conjunto dos dois pontos. Qual a parte mais difícil de lidar com pessoas? Que a gente sabe que é um desafio diário, mas são ali opiniões divergentes. O que que você considera ali o mais difícil? Lidar com as diferenças. Uhum. Porque quando você tem um propósito, você tem uma forma de agir, de pensar, você tem uma expectativa que aquela pessoa vá na mesma linha que você. E não é a realidade. Sim. As pessoas vêm de realidades diferentes, de criações diferentes, de culturas diferentes. E o nosso país ele é muito grande, ele é muito diverso. Então, aqui em Brasília, a gente tem essa característica, que a gente reúne muitas diversidades. E lidar com essas diferenças, com essas diversidades, é que torna a dificuldade, é o que torna-se mais difícil. No dia a dia de uma empresa, o que que torna esse cuidado de fato um valor? Faz toda a diferença você trazer isso, os valores, o acolhimento, as diferenças no dia a dia. Então, hoje eu tenho um recurso humano que faz essa gestão. A empresa não era grande o suficiente, eu fazia muito isso pessoalmente. De que forma que você fazia isso? Pela escuta, por estar andando pela empresa, por conversar diretamente Legal. com as pessoas. Isso é que vai fazer a diferença. Ouvir é sempre ouvir, a melhor exatamente. Solução, né? Exatamente. Muito legal, Luciana. Muitas mulheres hoje, elas se sentem, elas na verdade sustentam, né? Casas, famílias, empresas. Elas carregam dores que ninguém muitas vezes vê. Eu acredito que você também, como líder, em algum momento você já passou por isso, né? Carregou dores que ninguém viu, só a Luciana sabia mesmo. O que que você percebe quando olha para a realidade dessas mulheres hoje? Eu enxergo que muitas vezes a gente não tem essa opção de se deixar abater, abalar. E não é uma frase pronta, né? A gente está em 2026. Sim. Mas essa missão que a gente carrega, ela nos deixa multitarefas. Então, a gente precisa trabalhar com esses limites, entender isso e gerir cada setor da nossa vida de forma meio independente. Por que hoje ainda é tão difícil falar sobre isso dentro das empresas, desse cuidado que, na verdade, deveria fazer parte de toda a liderança de todas as empresas? Por que ainda é tão difícil? Porque a gente ainda tem uma cultura muito masculina, né? Muito machista. Uhum. E às vezes é misturado a questão de você defender a mulher com o feminismo. E não tem nada a ver, né? Sim. São coisas diferentes. Sim. Então, preconceitos, julgamentos, ainda muito aflorado. É verdade que o silêncio, ele ainda adoece? Ele adoece. O silêncio adoece. E as mulheres sempre são silenciadas. Sim. E mesmo eu, como empreendedora, como à frente do negócio, sou silenciada. Então, a gente passa por situações
de limites, de preconceito, de julgamento, que Sim. muitas vezes nos silenciam. Sim, até porque no grupo Top Med você trabalha também com homens, não é só com mulheres. Então, às vezes, isso ainda pela cultura masculina, como você explicou, dentro de uma empresa, isso ainda grita muito, né? Isso. O grupo Top Med Lar, ele é misto, né? Então, não é um grupo só de mulheres. Sim, Hoje eu tenho em torno de 50% mulheres e 50% homens. Não de sem propósito, problema. mas foi uma realidade que se apresentou. Sim. E você hoje, dentro do grupo Top Med, como que essa visão de cuidado ela aparece ali no dia a dia? Com o atendimento no recursos humanos, para qualquer demanda que os funcionários tenham. E nós temos os benefícios na empresa. O benefício da academia. Então, se o colaborador comparecer pelo menos 12 dias por mês, a despesa da academia é arcada pela empresa. Olha, com que vale legal. alimentação acima da média, com day off, com alguns benefícios que são exclusivos da empresa. Sim, e aí dessa forma vocês vão cuidando, seja da saúde mental, né? Seja do físico, do psicológico, que o cuidado ali é em todas as áreas. Hoje em dia, por causa da muita demanda, né, de trabalho e tudo mais, a gente precisa realmente olhar para si. E muitas mulheres, principalmente as mulheres, não fazem isso, né? Exatamente. Bem legal isso. O que vocês aprendem lidando com pessoas e histórias reais dentro de uma empresa? Porque você, como você falou, você escuta muito, né? Então acredito que você ouça muitas histórias ali. São 25 anos empreendendo. Então, durante esse longo período, foram muitas pessoas que passaram, muitos ciclos iniciados e muitos ciclos encerrados. Sim. Algumas histórias felizes, algumas nem tanto, mas todas importantes para escrever a história do grupo Top Med Lar. Muito legal. Como é que você faz, Lu, para equilibrar ali, né, resultado e humanidade, esse olhar mais humano? Então, isso é um aprendizado. Agora a gente tem aqui, Lu, um quadro fixo chamado E Agora? Pensando em quem está nos ouvindo, também quem está nos assistindo nesse momento, uma empresária, uma líder ou até uma mulher que está passando por uma situação difícil nesse momento. Qual que é o primeiro passo possível quando se fala em cuidado? Se respeitar, se amar. E entender que se você não tem esse cuidado com você, você não consegue cuidar do outro. Perfeito, olha... Perfeito e profundo, né? Realmente faz a gente refletir, parar e ver o quanto a gente precisa olhar para dentro da gente. Muito importante isso que você falou. E o que uma empresa pode fazer hoje sem precisar de grandes estruturas? Entender quais são as necessidades daqueles colaboradores naquele momento. Porque, como eu te falei, são ciclos. Sim. Então, e nem sempre as pessoas estão na mesma fase Sim. e na mesma etapa. Então é importante você reconhecer isso. Sim. Muitas vezes o que uma mulher quer é ser ouvida, né? O que você diria hoje para uma mulher que está sobrecarregada? Que ela vai ser sempre sobrecarregada, mas que ela precisa lidar com o limite dela. Sim. Porque atender às expectativas do outro vão fazer que ela ultrapasse o limite. E aí o nosso corpo para por si só, né? Ou com uma doença, ou com estresse, ou com burnout, de alguma forma seu corpo vai parar. E quem impõe os limites tem que ser nós mesmos. Exatamente. Nós temos que colocar nossos limites. O que significa cuidar das pessoas dentro de uma empresa? Ouvir. A empresa pode ouvir e cuidar para cada um, naquele momento, se sentir pertencente. Na prática, o que muda quando o cuidado vira valor? E cada história, cada pessoa que passou, deixou um aprendizado, deixou um pedacinho de si e levou um pedacinho nosso também. Como ter resultado e humanidade ao mesmo tempo? Isso é uma jornada de aprendizado que ela não tem início, nem meio, nem fim. Ela é um ciclo. Então, eu vou fazendo por ciclos esse aprendizado.
O que é preciso entender para se ter uma liderança responsável? Que as ações elas precisam ser pequenas, aquele trabalho de formiguinha, mas contínuas. Diário, né? Diários. Muito bom esse bate-papo, Lu. Mas ele é uma reflexão curta, profunda, para você ver, rever e compartilhar também com quem precisa dessa informação. Exatamente. Se você gostou, compartilhe com as suas amigas. Cuidar não é salvar ninguém, é não fingir que não está vendo. Quando empresas entendem isso, elas crescem de forma mais sólida. Quando mulheres se sentem cuidadas, elas permanecem, evoluem e se fortalecem. Esse podcast nasce para abrir conversas, criar consciência e mostrar que existem caminhos. Luciana, muito obrigada por abrir essa conversa com tanta verdade hoje nessa nova série. Eu que agradeço e você não pode perder. Se você acredita que cuidar de quem cuida é uma conversa necessária, continue acompanhando os episódios que estão por vir. É isso aí. Se esse episódio fez sentido para você, aproveita e já compartilha ele com outra mulher. Informação também é cuidado. A gente se vê no próximo episódio da série Cuidando de Quem Cuida. Até lá!